Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao dia 1 do desafio D7D, preparando um sermão em 7 dias. Na aula de hoje, nós vamos entrar na parte da interpretação do texto. Eu vou mostrar para você, eu vou falar o texto que eu escolhi e vou dar o passo a passo, as primeiras coisas que eu fiz algumas semanas atrás, preparando esse sermão. E você vai escolher a forma como que você vai treinar aí. Mas antes, eu vou fazer assim toda a aula, eu vou resumir o passo a passo para você. Eu vou falar os passos, vou comentar um pouco sobre eles e depois eu vou para a prática e mostro aqui para vocês. Combinado? Então vamos para o primeiro passo que você vai dar. E o primeiro passo é ler várias vezes e anotar o que você entendeu. Se você já participou de algum curso gratuito comigo, eu já dei essa aula, eu já apresentei esse passo a passo. Talvez seja a hora de pôr em prática, não é mesmo? Então, olha só, o que você vai fazer se você for escolher tanto o meu texto, que daqui a pouco eu vou falar para você, quanto se você for escolher outro texto. Você vai ler uma vez, você vai ler duas, você vai ler três. Três é o mínimo. Mas se você quiser ler 5, ler 10, fique à vontade. E aí eu quero que você deixe a Bíblia de ladinho, pegue um papel, um celular, um tablet e anote aquilo que você entendeu. Se você quiser mudar a forma com que você vai lendo, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, eu posso ler aqui, depois eu posso ir para a cozinha, tem uma mesa ali, eu posso depois de 1 hora, 2 horas do meu dia, sentar e ler novamente. Aí só depois que eu fizer esse processo é que eu paro e anoto. Ok? Então não precisa fazer tudo de uma vez, pelo contrário, você pode ter nesse momento durante todo o seu dia, fica a seu critério. Mas vamos lá, lê 1, 2, 3 vezes o texto pelo menos, faça as anotações. Fez a anotação? Tem uma coisa que é fundamental para o intérprete das escrituras, que é ler o contexto imediato. Eu tenho que explicar isso para você, senão você não vai entender, principalmente se é a primeira vez que você tem acesso a esse tipo de nomenclatura. Então vamos lá. Contexto imediato, no sentido de contexto literário, é aquilo que vem antes e depois do texto que você está lendo. Para ficar bem prático, eu vou ilustrar aqui com o meu gestual. Aqui está o texto que você escolheu. Vamos supor que seja João 3,16. O que é ler o que vem antes? Quem sabe ler daqui, ó, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 16. E depois 17 e assim por diante. Eu sei que tem o 17, mas eu não lembro de cabeça onde termina o João 16. Ou ainda, se você quiser, você pode ler o seguinte. Vamos continuar com o exemplo de João 16. João 3,16, melhor dizendo. Você pode ler o capítulo 2 inteirinho. Até vou esticar minha mão mais aqui, não sei se a câmera vai pegar. Aí você vem, lê o capítulo 2, depois você lê o versículo 1 do capítulo 3 até o 16. Chegou no 16, lê de novo. E aí você vai para o 17 até você terminar. E aí você lê também o capítulo 4. É igual, você vai ler muita coisa. Mas eis que eu te digo, vale a pena. Está acompanhando? Não, fica tranquilo. Daqui a pouquinho você vai ver na prática e você pode assistir várias vezes. Eu não creio que vai ficar uma aula grande, mas você vai conseguir. Eu acredito. Então vamos para o último passo da aula de hoje. Wesley, são só 3 passos. Isso, 3 passos. 3 coisas para você fazer, mas que vão te ajudar muito. E o terceiro passo é você comparar traduções. E aí, para eu te falar isso, eu tenho que explicar o seguinte. Cada Bíblia vai ter ali na primeira página, às vezes na capa, às vezes na segunda página, a versão, a tradução dela. Por exemplo, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora e assim por diante. Essas traduções apresentam pequenas diferenças na escolha das palavras. Isso ajuda na sua compreensão. Então, o que eu quero que você faça? Você vai pegar uma Bíblia e pegar outra com traduções diferentes, você vai ler e vai comparar. E se você perceber alguma coisa relevante, você anota. Se não, não tem problema não. Mas se alguma coisa você não entendia, você passar a entender, anota. Não esqueça de anotar aquilo que você for pegando, ok?
Então vamos dar mais um detalhe importantíssimo aqui para você. Talvez você diga assim, mas professor, eu não tenho duas aqui não. Calma. Sabe o que dá para você fazer? Você pode baixar um aplicativo de Bíblia. Hoje a maioria deles vem com várias traduções. Inclusive eu quero indicar um para você. Eu indico para todos os meus alunos, e agora você é meu aluno. Você já deve até estar no grupo de alunos. Eu quero indicar para você o aplicativo My Bible. Vou colocar o nomezinho, eu vou fazer uma edição nesse vídeo, mas por que eu quero te indicar? Porque além de várias traduções, ele também tem comentários bíblicos, dicionário léxico, que é um dicionário sobre o grego e o hebraico, as principais línguas no original da Bíblia, e você vai encontrar os significados ali no português, para você entender como que essa palavra era usada. Isso tudo vai facilitar o seu entendimento. Vamos resumir aqui, ler várias vezes, ler o contexto imediato e fazer a comparação de traduções. E em cada passo, o que você vai fazer? Responda para mim do outro lado. Mesmo sendo gravado, eu gosto de fazer isso. É uma maneira de você interagir mais comigo, ficar focado. Você respondeu anotar? Isso. Em cada passo você anota. Combinado? Então deixa eu mostrar para você. A escolha que eu fiz é 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Eu quero ler com você agora. Essa leitura vai ser importante, afinal de contas, é o texto que eu usei pelos próximos 6 dias. E é o texto que você verá pelos próximos 6 vídeos. Preparado? Acompanhe comigo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Agora o que eu vou fazer é simples, eu vou mostrar para você o que eu fiz. Eu até pensei, quando eu decidi pôr em prática esse curso, em fazer tudo aqui ao vivo com você, mas devido a algumas limitações que eu ia ter aqui de programas, enfim, e também para que a aula seja mais objetiva, eu decidi fazer dessa maneira. Então, permita-me apresentar para você as minhas anotações após a primeira leitura. E olha só o que eu anotei. O texto faz várias comparações entre luz e trevas. É claro que Deus é luz, que nós temos que andar na luz, fala a respeito do pecado, confissão e perdão de Deus. Volta aqui para mim, editor. O editor sou eu, tá, gente? Brincadeiras à parte. Deixa eu explicar isso aqui para você. Percebeu como que eu escrevi aqui poucas linhas? Então não é nada robusto, complexo. Não. Fica tranquilo, é algo simples. O que eu estou te mostrando aqui é algo acessível para que você que muitas vezes é um presbítero, você que muitas vezes está ali ajudando na igreja e quer pregar para poder servir em algum momento, você que muitas vezes adquiriu o curso meio preocupado porque você tem algumas limitações nos estudos, talvez não conseguiu completar, não importa. Tanto para o mais erudito, que às vezes tem tanta teoria, mas não conseguiu colocar em prática, quanto aquele mais leigo, vai conseguir fazer isso aqui. Olha só, o primeiro passo é anotar, depois de várias leituras, aquilo que você conseguiu lembrar, conseguiu pegar de primeira do texto, ok? Agora, após o contexto imediato, eu fiz a seguinte anotação. João introduz sua carta dizendo que aquilo que estava escrevendo é sobre o que ouviu e também viu. Depois de encerrar seus paralelos, ele diz no capítulo 2 que escreve essas coisas para que seus leitores não pequem, mas lembra-os que se pecarem, Jesus é o seu advogado. Então note que aqui eu fiz um resumo, peguei aquilo que é importante, que tem algum tipo de conexão com o texto que eu escolhi aqui para o nosso estudo. Percebeu? Não é nada complicado. Leu o que vem antes, o que vem depois. Percebeu que algo pode ser importante para a sua compreensão, ou algo se tornou importante após a sua leitura? Ótimo, anota isso.
Você vai precisar lá na frente. E agora, sobre as traduções, eu anotei o seguinte. Na NVT, em relação a Almeida atualizada, as palavras trevas aparecem com escuridão. E na NVT, diz assim, olha, nós não vivemos na verdade, ou não vivemos a verdade. São pequenas diferenças que nós enxergamos aí nesse texto. Perceba que aqui, nesse exemplo, não mudou tanto a compreensão. Então eu deixei aqui só como exemplo para você não esquecer de fazer. Mas isso aqui é o primeiro dia. Percebeu como que é pequenininho? Depois que você dominar esse passo a passo, talvez você vai juntar o dia 1 com o dia 2. Eu mesmo venho de uma pregação semana passada, onde eu preparei. Comecei na segunda, terça, na quarta-feira eu terminei. Então, muita coisa sobre a parte de interpretação eu fiz na própria segunda-feira. Na quarta-feira eu estava terminando o esboço. Então, você vai ver que isso vai se tornando cada vez mais prático. E, eu quero seu testemunho no final desse desafio. Espero que você tenha gostado, espero que você coloque em prática, espero que você segure um pouquinho a ansiedade. Não faça antes, eu esqueci de falar isso no vídeo introdutório, não faça antes, ou melhor dizendo, não adiante o processo, foi pouca coisa, então agora eu vou fazer o dia 2, não, deixa para amanhã. Isso vai ajudar seu cérebro a refrigerar e amanhã você vai estar pronto para mais uma etapa. Espero que você tenha gostado, vejo você amanhã.